Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Hoje é mais um vídeo aqui no Data Center da Zap Telecom, Data Center mais querido do Brasil. Muita gente está mandando mensagem para a gente falando que quer vir visitar aqui o Data Center da Zap. Calma, vou falar com o Arley, com o Fausto, vamos organizar isso daí. Mas o vídeo de hoje é para trazer uma novidade para vocês. Porque aqui agora no Data Center da Zap Telecom tem um Pix. Exatamente, tem um ponto de presença do Pix aqui. E quem vai explicar isso melhor pra gente é o Salvador, que ele é do IX. Tudo bem, Salvador? Tudo bom, Thales? Primeiramente, obrigado por aceitar gravar esse vídeo aqui comigo. Eu tenho muitas perguntas para fazer para você. Legal. Tá? E eu vou fazendo aí. Primeiramente, Salvador, explica pra gente um pouquinho da sua carreira profissional. Então, obrigado a oportunidade, né? Eu ingressei no NIC há 12 anos atrás, né? E com uma ideia de trazer conhecimento dentro da área que eu atuava, de telecomunicações, para prover capacidade de crescimento para o projeto, né? Projeto inicialmente PTT e recentemente XBR. A ideia era permitir que, através de fibras óticas, eu pudesse haver uma vazão de tráfego intensa, né, com o crescimento do projeto, através de adoção de sistemas de multiplexação DWDM, que foi sempre a minha praia, né? Desde sempre. Então eu agreguei dentro do NIC, né, essa possibilidade aí, atuo nisso até hoje, né, explorando novas tecnologias para poder permitir o crescimento de tráfego através dos pontos remotos encaminhados para os pontos centrais, que é a topologia que a gente atua hoje dentro do projeto, né? Legal. Então minha carreira sempre foi telecom e há 12 anos, como eu falei, eu vim agregar esse conhecimento dentro do projeto X. 12 anos já no NIC, tem uma história, já sabe muita coisa, então o mercado evoluiu muito desses 12 anos para cá, nessa presença que você está lá. Eu digo o mercado e até mesmo o tráfego evoluiu bastante. Eu me lembro da gente ter comemorado 100 gigabits por segundo de volume de tráfego agregado total dentro do X. Hoje a gente está batendo 27 terabits por segundo. 20 tera por segundo. É muita coisa. É muita coisa. Pô, Salvador, então eu já vou começar com aquela clássica pergunta, né? O que é um Pix? Tá. O que é o Pix? O Pix, né, assim como a Zap mais recentemente implantada, é uma parceria que a gente firma com empresas e entidades, né, algumas delas sem fim lucrativo, né, mas assim, a grande maioria delas empresas comerciais que se oferecem para ceder infraestrutura de hospedagem e para que a gente implante eletrônicos que vão permitir a adesão de provedores tanto de conteúdo quanto provedores de acesso de internet, né? E essas partes, essa proposta de presença de empresas dentro de uma área metropolitana, elas criam uma malha única de troca de tráfego, onde um provedor, por exemplo, que esteja conectado a um desses pontos na área metropolitana, e outro provedor que esteja conectado a outro ponto, eles possam trocar tráfego dentro dessa malha de troca de tráfego estabelecida dentro da área metropolitana, entendeu? Então, por exemplo, São Paulo hoje a gente tem 31 pontos de presença. Caramba! Né? Existe uma estrutura, uma topologia que a gente chama de topologia estrela, onde a gente tem 2 pontos centrais e esses 31 que eu comentei, eles estão, a gente chama de pontos remotos. Eles estão conectados em fibra ótica com os centrais e criando essa malha de troca de tráfego única, né? E que eu falei. Então, qualquer demanda de troca de tráfego, seja de um provedor de acesso ou provedor de conteúdo, e na verdade eles são partes complementares, ela se dá através da nossa malha de conectividade. Caramba! Não estou entendendo. Tem diferença de X para Pix? Tem sim, essa é uma boa pergunta. O IX, na verdade, foi uma evolução da denominação do projeto, que antes era PTT, né? Pontos de troca de tráfego. Foi uma evolução dessa denominação para uma denominação mais universal, vamos dizer, que na verdade ponto de troca de tráfego internacionalmente é chamado de Internet Exchange. Então, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente estava um pouco diferenciado
dos outros somente em nomenclatura, entendeu? Então foi quando a gente escolheu a denominação IX, né, que é o Internet Exchange, .br, que é o brasileiro, entendeu? Entendi. Então essa é a diferença. Isso, na verdade, é o IX. O Pix é o ponto de presença do projeto. Por exemplo, a Zap é um Pix. Aqueles 30 e tantos pontos de presença que eu comentei com vocês são Pix, a gente chama de remoto. E a gente tem 2 Pix centrais, que também são Pix, só que são centrais. Tá bom. Porque eles, na verdade, convergem toda a conexão dos Pix que a gente chama de remoto. Tá. Entendeu? Entendi. Então, os centrais hoje ficam aonde? A gente tem um ponto central original, que era nas Nações Unidas, que até por volta de 2014 ele era único, né? Era o único ponto central em São Paulo. Por questão de redundância, de disponibilidade, foi criado um data center, que é o data center nosso da João Dias, e ele se tornou um ponto central, um segundo central. Ele fica na Avenida João Dias. Um na João Dias e o outro nas Nações Unidas. Nas Nações Unidas, né? Entendi. Então o Pix Central hoje também ele é em redundância, né? É redundante. Se tiver uma manutenção nisso, qualquer coisinha tem o outro ali disponível. Exatamente. Na medida do possível, a gente está presente também em mais de 30 localidades. Na medida do possível, a gente sempre tem a intenção de eleger 2 pontos que sejam centrais, 2 centrais. Exatamente por questão de disponibilidade, né? Nem sempre a gente consegue, a maioria delas não tem por 2 centrais, mas na medida do possível a gente sempre procura estabelecer 2. Legal, então beleza, temos os centrais, né? E esse aqui seria um Pix remoto? Isso, esse aqui assim, quando não é central é remoto. Então todos os centrais, todos aqueles 30 e tantos pontos que eu falei, incluindo a Zap, a gente chama de remoto. Tem diferença eu me conectar lá ou me conectar aqui na Zap? Não é para ter diferença em termos de práticos, entendeu? A diferença, não só por ser aqui ou central, é que assim, existem entidades, né, que também compõem pontos de presença, que elas não têm, por exemplo, apelo comercial. Aí acaba sendo assim, eu vou me conectar, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vamos dizer, é um exemplo, tá? Porque lá é uma entidade sem fim lucrativo, não vive de arrecadação, então eu vou me conectar lá porque lá não tem custo recorrente. Isso pode acontecer com empresas comerciais também. Existem muitas empresas que também têm esse apelo de favorecer, né, o crescimento do projeto e acaba inicialmente não tendo custo, mas não é uma coisa definitiva. A gente não interfere nesse contexto, sabe? De mudar o modelo comercial das empresas em função determinar quais regras comerciais a empresa vai adotar. A gente não mexe nesse aspecto. Entendeu? Não, perfeito. E beleza, cara. Já estou entendendo um pouquinho o que é um Pix, a diferença de um Pix para um X, que não se usa mais a nomenclatura PTT. A gente até chama, mas assim, só para que a gente, quando vai fazer algum tipo de apresentação, a gente sempre coloca IXBR/PTTBR, porque existe a terminologia PTT, ela durou tanto tempo, né? Perfeito. Que às vezes algumas pessoas ainda fazem associação com PTT. Entendi. Mas já é uma denominação meio que em desuso, né? Porque, entendi. Fica essa dica aí para vocês, provedores de internet, né? E aí, o que o provedor precisa hoje para se conectar num Pix? Num Pix, né? Boa pergunta, essa é uma ótima pergunta. A gente já há algum tempo faz um trabalho, né, de conscientização de provedores que eles tenham potencial para se tornarem sistemas autônomos. Que na verdade sistema autônomo é quando um provedor ele passa a ter autossuficiência com relação à parte de numeração de internet, que são os endereços IP e a numeração ASN, né? Isso também é feito através de uma solicitação dentro do NIC, né, no departamento do registro BR, onde o provedor vai lá e solicita a parte de numeração. A partir do momento que ele consegue essa propriedade dessa numeração, ele passa a ser um candidato a se conectar ao projeto X. Não é simplesmente porque ele é provedor que ele pode se conectar. Então, primeiro ele precisa ter o AS. Exatamente. Ele precisa ser um sistema autônomo. Tá bom, legal. É difícil hoje dele conseguir o AS? Não é difícil.
Mas, assim, existem algumas condições hoje que, por exemplo, o endereçamento IPv4 no Brasil, ele já se esgotou, né? Então, assim, agora até ficou um pouco mais fácil porque antigamente existia assim, existe um critério para liberar IPv4. Como os provedores têm muito interesse no IPv4, eles acabavam insistindo muito, então ficava um processo um pouco mais demorado. Como agora não tem mesmo, é só o IPv6, então agora não tem muito o que chorar, entendeu? Entendi. Tem que ir atrás do IPv6 mesmo, aí ficou mais fácil, porque IPv6 tem sobrando, né? Inclusive, ficou apelo, subam o IPv6 na rede de vocês, né, Salvador? Hoje, quem utiliza um Pix é somente provedor de internet? Ou a gente tem outras presenças de outros segmentos que não tem nada a ver com o provedor também conectados no Pix? Boa pergunta. Essa daí, assim, a grande maioria é provedor de acesso, né? Porque por causa da comunidade, né? O SN, se você for contabilizar provedor de acesso versus não provedor de acesso, é uma quantidade muito maior. Porém, existem o que a gente chama de consumidor final, da parte de numeração, que é aquele que solicita a parte de numeração, endereço IP, ASN, para prover conteúdo. Ele não empresta o IP como o provedor de acesso faz para o assinante dele. Ele é usuário da numeração. Então, os provedores de conteúdo, né, como esses grandes que provêm conteúdo, que a gente conhece, né, os webscalers, mas também, por exemplo, órgãos do governo, que vamos dizer, por exemplo, o SERPRO, quando tem a questão de imposto de renda, que precisa ter acesso, fazer download de programa de declaração de imposto de renda, órgãos do governo de uma forma geral, né? Então, o exemplo do SERPRO é um exemplo claro de que não é exatamente um provedor de acesso, mas assim, ele é um beneficiário da conexão ao X, porque ele pode economizar muito em termos de banda, né, em capacidade de internet, e favorecer, não só economizar, como favorecer também os próprios provedores que estão trocando o tráfego com o SERPRO, com esses órgãos do governo, através do X, né? Entendi. Então essa é uma outra gama de interessados, né, beneficiários do projeto. Entendi. Então hoje a gente tem dois lados, né? Os que consomem o conteúdo do X e os que fornecem o conteúdo. São partes complementares para o X, né? Exatamente. Entendi. E o X é o meio, da coisa ali, né? Onde fazem os dois se encontrar ali. O meio de comunicação. O meio de comunicação entre os dois, né? Isso. Agora a gente entende mais ou menos como que a gente vai mostrar ali já, pessoal, no hack, o equipamento, o caminho que vai fazer, né? Para poder se conectar aqui exclusivamente no DAZAP. Hoje a gente entende como o cara se conecta e como que ele recebe o Pix. Tá. Mas se de repente alguém que estiver vendo esse vídeo quiser fornecer conteúdo para o X, hoje a gente tem um data center que ele é de colocation, né? Inclusive essas empresas podem colocar os equipamentos delas aqui. Exatamente. E eles conseguem fazer esse caminho ao contrário também? Do ponto de vista do X, isso não faz a menor diferença. Porque é uma conexão de IX, né? É um participante do IX, e se ele vai consumir ou se ele vai prover conteúdo, isso daí para nós é transparente. Que legal. Uma vez que a conexão dele se dê com quem esteja interessado em consumir o conteúdo que ele tem, a gente simplesmente provê o meio. Assim como existem os provedores hoje de conteúdo que já estão conectados ao X, para nós é transparente, entendeu? Inclusive, um próprio provedor de acesso, ele pode ser, por exemplo, um provedor de internet de uma prefeitura que tem conteúdo a ser consumido. Perfeito. Então, uma vez que, por exemplo, um assinante de um outro provedor se interessa em fazer a conexão à prefeitura, vai fazer através daquele provedor que dá o acesso à prefeitura, entendeu? Tô entendendo. Internet. Tô entendendo. Então é uma... Legal, perfeito. E hoje a importância do provedor, qual é a importância hoje do provedor estar conectado dentro de um Pix? Tá. Para ele. Ótimo, E vou fazer duas perguntas, né? A importância dele estar conectado e o que ele carrega para dentro do provedor dele de conteúdo quando ele se conecta, Salvador? Olha, hoje a gente tem uma estatística, né? De que 70%, por volta de 70% de todo o conteúdo consumido na internet está presente dentro do IX. Caramba. Então, se você considerar que
o X é uma malha metropolitana e que não tem muitos saltos entre o provedor, o participante que está conectado e um outro participante, seja de conteúdo ou de acesso, que ele pretenda se conectar, não são muitos saltos. Então ele ganha em qualidade na conexão e ele também ganha em termos de resiliência, né? Porque o iX ele tem toda essa estrutura, que eu te falei, de redundância, 2 pontos centrais, entendeu? E de alguma forma, vamos dizer, ele também, a gente não gosta de dizer que ele economiza. Perfeito. Porque uma coisa que a gente prega é que na ausência do X, a gente não tem exatamente a métrica de como ele vai estar conectado. Então pode acontecer da conexão dele estar indisponível em algum momento. Então ele precisa poder continuar provendo internet para os usuários dele. Então, uma coisa que a gente recomenda é que o iX seja uma redundância, uma alternativa de conexão e de alguma forma melhora a qualidade enquanto está disponível, né? Melhora a percepção de qualidade do assinante dele enquanto ele está conectado, ele tem essa conexão disponível. Mas assim, ele ganha nesses aspectos de qualidade da conexão, né? Disponibilidade de conteúdo. E de alguma forma, se ele souber fazer uma política de administração de tráfego bem adequada, de alguma forma ele pode também economizar, né? Mas aí é uma questão mesmo de colocar no papel aí e não trocar a qualidade pela qualidade, né? Então, Salvador, agora a pergunta que eu tenho é, em relação, a gente falou um pouco o que é um Pix, diferença de Pix de X, a questão do PTT também, Pix central, Pix remoto, falamos sobre o provedor de acesso, né? Que não é só provedor de internet, outras empresas também, né? Tem AS, consegue se conectar, a importância do AS, a importância de subir IPv6. Agora eu quero saber o que um data center precisa ter para ser um Pix. No caso aqui da Zap Telecom, né? O que a Zap Telecom precisou ter para receber a presença de um Pix? Sim, boa pergunta também. Na verdade, assim, o que a gente espera encontrar num candidato a hospedar um Pix não é diferente da estrutura que esse parceiro deveria ter para hospedar serviços, né? E entregar disponibilidade de serviço para serviços de TI de uma forma geral, que é, na verdade, a propósito do data center, né? Então, assim, de forma exclusiva, o que a gente precisa é espaço, energia, climatização e conectividade. Basicamente é isso. Isso aí é dentro do iX, precisa disso. Mas, assim, de uma forma mais de contexto, numa condição de contexto, é infraestrutura de TI. Entendeu? Entendi. Assim como tem aqui. Então, assim, o que acaba acontecendo é que em algumas ofertas de parceria, a gente acaba não encontrando esses requisitos, entendeu? Entendi. Mas a gente não exige nada de que não sejam realmente boas práticas de prestação de serviço de TI, né? Entendi. Segurança, né? Segurança de um data center, disponibilidade de energia, ar-condicionado de precisão, né? Todos esses aspectos aí que de alguma forma deve ser inerente a quem está pretendendo oferecer esse tipo de disponibilidade, né? Legal. Agora uma das perguntas que eu quero fazer é, aqui, beleza, na Zap Telecom tem um Pix. E o Pix lotou. E agora? Como é que faz? Só um exemplo. Então, existe isso do Pix lotar? Não pode acontecer. Não pode acontecer. Sempre vai ter disponibilidade aqui, se o provedor quiser vir aqui na Zap, no data center, não tem essa, não temos mais portas disponíveis lá. Exatamente. Não, sempre vai ter disponibilidade. Tem que ter, assim, a gente na verdade estabelece uma métrica de esgotamento de coisa de 70% a 80%, a partir do que a gente fala assim, não, precisamos aumentar a capacidade. Ela não pode chegar a esgotar. Ela precisa atingir a gente precisa fazer alguma coisa a partir do momento que ela atingiu uma condição, por volta disso que eu falei para você, né, em termos de disponibilidade de adesão. Né? Não pode esgotar de jeito nenhum. Perfeito. Isso tanto na questão do acesso, quanto na questão de vazão de tráfego, desde esse Pix remoto que eu comentei, né, até o Pix central.
a responsabilidade por levar esse tráfego ou trazer, esse perfil depende muito, né? Se os participantes de um Pix, eles têm característica de provedor de conteúdo, que aí o tráfego está saindo do Pix, ou se ele tem mais característica de provedores de acesso, que aí é o contrário, o volume, né? Porque quem está consumindo é quem está conectado. Entendi. Então, a responsabilidade por administrar a capacidade de tráfego na fibra ótica que conecta o Pix remoto ao central é do X também. Legal. Então, seja na questão do acesso ou na questão dessa vazão de tráfego, a métrica é mais ou menos essa para a gente falar, não, precisamos expandir. Legal. Bom, a gente vai ver um pouco como que é aqui, né? Já a gente já vai ali mostrar o hack do X aqui na Zap, vamos mostrar ali como que é feita as conexões. O Fausto daqui a pouco vem também para a gente bater um papo aqui. E como que é do outro lado? Tá. Como que é lá no X? Então, o Pix remoto ele é composto, né, por aquela estrutura que permite conectividade, né, de portas elétricas, portas óticas, né, portas elétricas. Portas elétricas a gente em São Paulo não existe essa opção. Em outras localidades a gente até tem por questão do porte dos participantes, né? Mas ela é composta por uma estrutura de acesso, né, uma estrutura de transmissão que permite a parte de conexão que vai dar vazão ao tráfego, e lá no ponto central a gente tem toda aquela eletrônica em switches de alta capacidade, em sistemas de transmissão, que nem a gente eventualmente pode ter um sistema DWDM em um ponto remoto, e ele é conectado a outro DWDM que está lá no ponto central. Então, na verdade, os centrais, eles agregam todos os sistemas de transmissão que estão vindo desses vários pontos remotos. Então é uma estrutura muito grande, né? Tanto na parte de transmissão ótica quanto na parte de rede, tanto switches quanto roteadores. Então são sistemas que agregam essa convergência de conectividade vindas de todos os outros pontos remotos. Então é uma estrutura bem robusta. Eu imagino. Então tem uma imagem para ilustrar para vocês aí também, como que um pouquinho de lá, né? E sobre essa topologia que ele comentou agora, dos centrais e dos remotos, né? E abaixo dos remotos, vocês provedores de internet, né? Bom, Salvador, vamos ali agora para você mostrar um pouco aqui apresentar o hack do X. Legal. Aqui no Data Center da Zap. A gente mostra ali também a conexão do DIO. Tá bom. Pode ser? Pode, vamos lá? Claro. Então, vamos lá. Bora lá. Bom, então vamos lá conhecer como que é dentro do hack? Bora lá. Vamos lá, galera. Caramba, agora a gente estava aqui no corredor quente e vamos entrar no corredor no corredor frio, né, Salvador? Deixa eu abrir a porta aqui. Entra aí. Maravilha. Legal. Então hoje esse é o hack do iX dentro do Data Center da Zap. A gente sempre começa com um hack, né? E vai crescendo conforme vai tendo demanda de adesão de participantes, que na verdade são os acordos comerciais feitos pelo parceiro, que é a empresa, né, que se oferece para ser o parceiro do X, e os potenciais clientes deles. Legal. Deixa eu ir para o câmera passar para o lado de lá, para a gente poder mostrar aqui o... Tá. Vamos lá. Primeira mão, Lucas, mostrando o hack do X aqui no Data Center da Zap. Bom, explica pra gente então o que tem aqui, né? Então esse aqui na verdade é o coração do X, né? Que é a parte onde se conectam os participantes. Aqui a gente já tem algumas conexões de 100 GB, né? Algumas conexões de menor velocidade, mas esse aqui é o equipamento eletrônico que permite a conectividade dos participantes. Né? Perfeito, perfeito. Então, a partir desse equipamento, né, a gente pode ter uma estrutura, conforme vai tendo aquele crescimento que eu te falei, a gente vai crescendo com essa estrutura. Mas um equipamento como esse, ele agrega conectividade de participantes e também a parte de conexão com o nosso central, né, através das fibras óticas, das redes óticas lá que eu comentei na nossa apresentação. Perfeito. E a gente pode ter também, que aqui possivelmente no futuro próximo a gente vai ter equipamentos que vão permitir o aumento da capacidade dessa conexão. Porque o nosso modelo exige que o parceiro ele forneça a infraestrutura de conectividade, de hospedagem, as fibras óticas de conexão com o ponto central. E essa fibra ótica é um único par de fibra, tanto na conexão com um central quanto com o outro. Então, naquele par de fibra, a gente tem que dar
capacidade de vazão de tráfego para qualquer que seja a demanda de tráfego do Pix Remoto. Entendeu? Entendi. Então, daqui a pouco, no futuro próximo, a gente acredita que vai ter uma estrutura bastante vai estar cheio de grande equipamentos aqui, aí. muita coisa. Porque... Então, aquela questão, hoje a gente tem, podemos chamar de switch, não? Pode chamar. Hoje nós temos esse switch aqui, e aí aquela questão da capacidade que você falou, né? Isso. Quando chega em 80%, já entra outro equipamento, e assim sucessivamente. Ou a gente entra outro equipamento, ou então a gente substitui o equipamento. Isso acontece bastante também. Tá, legal. Né? De assim, a gente costuma, em algum momento, até acontece da gente começar a empilhar equipamentos. Só que chega um momento que a coisa começa a ficar operacionalmente não adequada. Aí a gente tem equipamentos de maior porte que a gente vem e substitui e a coisa continua. Que legal, pô, legal. A gente pode falar dele também? Sim, claro. Temos um servidor aqui também, galera. Então, já faz algum tempo que a gente tem uma preocupação com relação a reclamações de participantes que alegam que a estrutura do X está comprometida. Então, já há algum tempo a gente lançou mão do desenvolvimento, né? Essa aqui é a nossa equipe lá do CIMET, que faz parte do CEPTA também, onde o X está agregado, mas é uma outra equipe. Eles fazem desenvolvimento de aplicações para medição de tráfego. Então o que fizeram foi desenvolver uma aplicação que roda em servidor, que ele acaba sendo também um participante do X local. Esse servidor está conectado aqui como participante. Então, quando um participante reclama que o X, onde ele está conectado, está com instabilidade, a gente consegue aferir através dessa aplicação se a conexão com o central está comprometida. Se existe algum problema aqui de instabilidade da estrutura do X, a gente consegue fazer essa aferição. Bom, é um participante do X, daquele X, se ele não tiver com problema, é um pouco provável que a instabilidade do participante esteja relacionada com o X, entendeu? Beleza. É assim que funciona. Hoje a gente temos o hack aqui, pessoal, da Zap Telecom, que é esse hack aqui, ó. Já tem alguns equipamentos ligados, os dos demais são de parceiros que já estão alocados aqui. Tem toda uma segurança, então a gente não mostra, só as luzinhas piscando, mas esse a gente tem total liberdade para mostrar, que é o da Zap, né? E beleza, faz de conta que aqui é um hack de um provedor de internet, que está alocado aqui, os equipamentos dele e tal. Como é que ele faria para se conectar com o X estando aqui? Sim, boa pergunta. Então, essa é uma modalidade, isso que você comentou, é uma modalidade de conexão. Tá. Ele pode estar conectado vindo através de rede passiva, sem ter eletrônico no ambiente, onde o X esteja presente, e pode estar com o equipamento dele, o eletrônico dele, naquela mesma ambiente, né, vamos dizer. Então, se ele tiver com o roteador dele, a gente chama de, colocado, né, é um termo específico, mas assim, ele está fazendo colocation no mesmo ambiente do X, ele solicita uma conexão da porta do equipamento dele, do roteador, até uma porta do nosso equipamento, né? Isso ele negocia, logicamente, com o data center, né? Com quem administra o data center, e ele tem que fazer uma abertura de um chamado, de uma solicitação de porta no nosso portal. Ele cria uma conta lá, né? Sendo um ASN, ele vai criar uma conta. Através dessa conta, ele vai fazer a solicitação da porta e a gente vai administrar toda essa interação com o provedor, já indicando qual é a porta que ele vai utilizar, qual é a posição de DGO que ele vai utilizar, porque essa estrutura, esse cabeamento estruturado ótico, né? Ele permite que a gente tenha uma organização dentro do rack. Então, quando o provedor abrir uma solicitação no nosso portal, a gente vai indicar para ele, entre outras coisas, qual é a posição de DGO que ele vai pedir para o administrador do data center conectar ele lá no ponto remoto. Perfeito. Então, uma vez essa conexão tendo sido feita, né, a partir da estrutura que ele tem no data center, ela vai ser feita lá e aqui a gente vem, pega a parte correspondente e conecta na porta que for designada a ele. Perfeito. Então, daqui ela vai para um rack lá fora. Isso, né? No rack que está fora desse ambiente. Está fora desse ambiente, né? Então daqui ele se conecta lá. Isso. E de lá se conecta. Ele vai se conectar, vai fazer uma conexão local lá, que vai conectar o que ele tem, a porta dele aqui lá no ambiente a gente chama de Meet Me Room, né? O Meet Me Room é um ambiente onde convergem todas as conexões, para que você não fique precisando passar cordão aqui entre os racks. Perfeito. É uma forma organizada de você administrar essa parte de conectividade. Perfeito. Então, cada um desses racks aqui tem uma estrutura espelhada com esse Meet Me Room, e inclusive a gente.
Então, a conexão dele vai se dar através desse Meet Me Room. Entendeu? Perfeito, perfeito. E aí só pega aqui e liga Isso, aqui. A gente vem aqui e faz a conexão dele Que legal, hein? Show de bola. Pô, Salvador, cara, eu queria agradecer você eu que agradeço por tirar esse tempo aí para poder gravar esse vídeo com a gente e também compartilhar um pouco de conhecimento, né? Legal. De verdade, isso é muito importante para mim, para o canal e principalmente para quem está assistindo. Muitos provedores de internet às vezes tinham dúvidas, né, de como funcionava o X, o PTT e tal, tudo isso. Então você deixou tudo bem claro pra gente. Agradeço de verdade. E fica o convite já aqui, eu já vou aproveitar o momento para ir lá participar de um podcast com a gente. Legal. Pra gente falar de telecom, falar de tecnologia, conectividade. Que eu acho que isso que é importante e é interessante para a galera, né? Para a comunidade que pode ser beneficiada, né? É sempre bem-vinda. E assim, você falou que é importante para você, né? Não é menos importante para a gente também, sabe? Ter essa possibilidade aí de alavancar qualquer tipo de entendimento, né? A respeito do que a gente está fazendo. Legal. E eu quero fazer um convite, já acho que o Salvador vai poder até explicar um pouquinho melhor. Lá no NIC existem vários treinamentos gratuitos que vocês promovem direto, né? Sim. Vários fóruns, né? Como é que o pessoal faz para participar, conhecer? Então, o pessoal tem que mandar a solicitação de interesse, né? De participar. As turmas, elas estão sempre disponíveis nos portais lá da área de treinamentos do X. E é uma questão de simplesmente ir lá e fazer adesão naquela... Legal. Cursos, Querer né? participar. Boas práticas de provedor, né? De ASN, IPv6, né? Que nem a gente comentou que o IPv6 agora é mandatório para qualquer novo ASN. Então as turmas de IPv6 estão sempre sendo requisitadas. Então é muito importante que o pessoal faça adesão nesses treinamentos. Então vou deixar no link na descrição, vou pedir para o Kaique colocar o QR Code aqui na tela para a gente também, para o pessoal escanear e saber um pouco mais sobre os treinamentos, os fóruns, que não acontece só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Eu acompanho, eu vejo que no Brasil inteiro e na sua maioria são gratuitos. Então não fica de fora, participa, tá? Isso é muito importante. E Salvador, mais uma vez. Opa, eu que agradeço. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Agora eu vou me encontrar ali fora com o Fausto pra gente bater um pouco mais, um papo sobre como é ter um X dentro do seu data center, dentro do data center dele, né? Então, vamos lá? Bora? Bom, Fausto, cara, mais uma vez, obrigado por me receber aqui dentro do seu data center, né? Prazer é nosso. Com uma presença ilustre, dessa vez recebemos o Salvador do X aqui, que deu uma verdadeira aula pra gente. Muito bacana. Do que é um Pix, do que é um X, como é que funciona, né? E, poxa, agora eu quero perguntar para você, qual é a importância de ter um Pix dentro aqui do data center da Zap Telecom? Legal. Bom, mais uma vez, é um prazer receber vocês aqui na nossa casa, receber os provedores que estão nos assistindo. E como telespectadores, é sempre importante, motivador pra caramba aí pro nosso negócio. A gente vê os comentários, né, Thales? Bem positivo, né? A galera gosta. Isso incentiva a gente, né? Vocês como canal e a gente como parceiro que pode abrir as portas, né, para abrir um pouco do nosso conhecimento. Total. A ideia desse vídeo e a importância, de fato, a importância para a empresa, para a Zap, é muito grande, né? A gente sempre foi um sonho pessoal meu ter um Pix, né? Ser um Pix, e hoje está concretizado, né? A gente agrega bastante coisa para o provedor, porque nós decidimos uma posição ao sul de São Paulo, mais ao sul de São Paulo, justamente para contribuir com a cidade e contribuir com os provedores, que é evitar de ir muito para a região da Berrini, que é onde nasceu ali o NIC, onde o NIC tem o central, etc. E aí essa rede foi se expandindo. Hoje tem Cotia, tem Barueri, né? Mas tem bastante aqui na região sul. E a gente escolheu o ponto mais ao sul possível, que era para receber os provedores que estão aqui na Zona Sul, né? Então, essa é uma parte que a gente pode contribuir com a cidade, de evitar cabos, ajudar o provedor para que não precisa fazer um investimento tão grande em backbone para chegar até os PICs mais centrais, né? Então, essa é uma parte da história. Com relação à contribuição para a gente,
claro, faz parte do nosso negócio vender colocation. Então, hoje, né, faz parte de vender colocation, um link dedicado, etc. Então, é mais um atrativo, de fato, para a gente, como empresa, ter mais um produto para oferecer, né? A interconexão com o iX. E essa interconexão está aí disponível para todo mundo. Né? Legal. E hoje, você tem uns clientes que são colocation, pode se conectar facilmente aqui no iX, né? Mas para quem não tem o colocation aqui, consegue também se conectar no iX através de vocês? Legal, boa pergunta, porque, como eu estava dizendo, isso é para todo mundo, de fato é. Então, não necessariamente você precisa ter um colocation aqui. Essa é uma opção que pode te trazer mais segurança, seu equipamento está aqui, você ter dupla abordagem, com o equipamento aqui dentro, protegido. E quando a gente fala de um colocation, você que está aí nos assistindo, imagina que precisa ser o rack inteiro? Não. Pode ser desde uma unidade de U, um espaço de U, 2, 10, um rack inteiro, meio rack, enfim. Pode ser qualquer tamanho, a gente oferece essa opção. Ou então não, simplesmente uma abordagem na rua, nas caixas de emenda, e a gente traz essa abordagem ao Meet Me Room. Então, não é meu momento de ter um colocation, etc. Mas eu quero ser um participante do iX. Eu quero me conectar ao Pix, a Zap. Quero participar do iX, quero trocar tráfego, não tem problema. Faz a abordagem às nossas caixas de emenda que estão na rua, são caixas subterrâneas, totalmente independentes uma da outra. Usa a nossa estrutura de cabo, lá da rua até o Meet Me Room. No Meet Me Room, a gente faz o cross connection entre a sua fibra de rua e o iX. Então, as possibilidades são muitas. Nós tentamos ser o mais flexível possível, sob o ponto de vista de custo, para que todo mundo possa ter acesso ao iX. Então, a ideia aqui é desmistificar, eu preciso gastar um caminhão de dinheiro, preciso ter um rack inteiro, não sei o que, isso não é para mim. Não, não é assim. Você pode ter desde um rack, tenho clientes aqui hoje com provedores com 3 racks inteiros só para ele. Legal, né? legal. É uma opção e é bem-vinda. Assim como ter uma unidade de U, ou 5 unidades, ou 10 unidades, tanto faz, ou sejam partes do rack, ou mesmo fazer a fusão na rua e a gente traz a conexão para o Meet Me Room e depois para o iX. Legal, né? Perfeito. Só nessa opção, tá. A gente entra em detalhes comerciais, tem que só tomar cuidado com distância, tem alguns pontos que tem que ser levado em consideração, porque tem uma limitação de sinal, né, o sinal que sai do iX para fora. Não adianta. Perfeito. Meu provedor está a 100 km daqui, eu vou me conectar na porta. Não é bem assim, aí tem algumas limitações, mas Legal. possível é. Legal, perfeito. Tá? E também, não só a questão do colocation em X, mas também o provedor pode contar com um link dedicado da Zap, não é? Sim, claro. Esse é o nosso carro-chefe, a gente nasceu atendendo o provedor, com link dedicado, atende no Brasil todo. Né? Continuamos aqui com essa opção para altas capacidades e também não só altas capacidades, né? Desde 10 megas até o infinito, nós estamos aqui para atender. E também temos Fortaleza, né? Nós estamos aqui em São Paulo, mas também tem outro site lá em Fortaleza, também dentro de um data center, que é um outro ponto de distribuição da nossa rede. Então, a gente atende o Brasil inteiro, da Bahia para cima a gente atende por Fortaleza e da Bahia para baixo atende por São Paulo. E tem até um ponto interessante, eu tenho clientes que estão no meio do caminho aí, que metade do tráfego dele eu atendo por Fortaleza, metade eu atendo por São Paulo. Né? Então essa é uma outra modalidade que a gente tem de atender provedor e dar total segurança, porque se o meu site de São Paulo falhar, eu tenho o site de Fortaleza com redundância. O provedor fica com alta disponibilidade. Legal. Poxa, Fausto, queria agradecer então mais uma vez. Prazer por abrir as portas daqui do Data Center, né? Não acabou nossa série de vídeos ainda, claro, né? Vão ter mais coisas. Eu quero pedir para vocês, provedores que estão nos assistindo, o que vocês querem saber aqui do Data Center, cara? Curiosidades. Pode ser desde uma coisinha simples a uma coisa mais complexa. Comenta nos comentários aí pra gente, que eu prometo que a gente vem aqui e grava para vocês, né? Grava nos stories, faz reels ou grava um vídeo completo, né, sobre o que você quiser saber. Então, qualquer coisa que você quiser saber relacionada aqui ao Data Center da Zap,
Comenta aí. Tem a parte de energia que a gente não mostrou ainda, né? Aqui embaixo e também lá em cima, tem umas coisinhas lá. Exato. A chegada da primária, cabine tudo. primária. Ajuda a gente, né? Tem um geradorzinho lá em cima, né? Tem gerador. O geradorzinho, quando eu falo geradorzinho, é quase do tamanho disso daqui, galera. Então é algo bizarro mesmo. Então, aguardem que a gente vai trazer mais vídeos aqui no Data Center e já tem alguns, né, sobre os hacks da Multiway que nós gravamos, sobre o ar-condicionado de precisão. Eficiência, isso é legal, usar os conceitos. A gente sempre incentivou, pega o conceito, não precisa gastar um caminhão de dinheiro, né? No Arruma Meu Pop a gente está vendo isso. Pega o conceito, aplica aí com o recurso que você tem, sem precisar gastar um caminhão de dinheiro. Total. E eu digo do contrário, se usar o conceito da forma certa, você vai economizar dinheiro. Né? Então, esse do ar-condicionado é bem legal, bem importante. Ficou muito importante, né? É verdade. Porque vai trazer um resultado financeiro para o provedor. Né? Não precisa desmistificar que não necessariamente precisa ter aquele negócio trincando de gelado dentro do provedor, né? Exato. E eu acho que outras coisas que a gente estudou, quebrou a cabeça, como você falou, o pessoal comentar aqui no vídeo, vai ser incentivador, né, Thalisson? Verdade. Pra gente, às vezes alguma coisa que pra gente não tem tanta importância, está passando desapercebido, o pessoal chama atenção pra gente, né? A gente faz um vídeo aqui. Total. Inclusive, galera, esse chão que nós estamos pisando, ele é um piso totalmente preparado, né? Então pode ter um conteúdo falando sobre ele, sobre a construção dele. Exatamente. Da forma que ele foi feito e tal, né? Tem muita coisa. Aguardem. A gente tem um time-lapse disso aí. Vamos lá. Vamos soltar esse time-lapse, né, Kaique? Então, Fausto, cara, obrigado. Obrigado você. Mais uma vez. Nossa, valeu mesmo. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente de casa. Obrigado pela audiência, né? Total. E é um prazer sempre recebê-los vocês. Obrigado. QR Code aqui na tela para você conhecer mais aqui sobre o Data Center da Zap, todo o trabalho que eles têm. Primeiro link da descrição do vídeo aqui também. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante quando vocês deixam o like e se inscrevem no canal. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Agradecer ao Salvador também. Obrigadão, Salvador. Salvador, hein? Peça importantíssima. É verdade. Valeu.